Nos tempos que temos vivido, e digo para você que não são tempos fáceis, pensando nos critérios que Jesus nos deu, nos critérios ensinados pelos evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos percebido e notado de forma muito direta que nós temos sido muito atacados pela maneira que nós vivemos. Temos sido atacados porque nós não temos visto as pessoas que realmente dizem ser cristãs, evangélicas, elas viverem a palavra do Senhor. E normalmente você vê pessoas que usam da palavra, que pelo menos tentam usar da palavra, tentam empurrar Jesus para as pessoas. Tentam falar assim, pega que é bom, fica com Jesus. E eu quero falar com você, desde que Jesus começou então a ter os seus primeiros apóstolos. O livro de Mateus conta que Jesus passou praticamente toda uma noite orando para ele então levantar os seus discípulos. Esses discípulos, por sua vez, quando foram chamados pelo Senhor, esse convite para vir até o Senhor, foi como uma abertura de portas para eles. Eles entenderam, as portas se abriram, seguiram Jesus, acreditaram em Jesus e eles seguiram e viram o que Jesus fazia. Eu gosto de falar, quando falo desse assunto, eu gosto de explicar que Jesus, ele não pode ser só o Jesus que você fala. Você tem que mostrar Jesus, você tem que ser Jesus na vida das pessoas. Você pode sim, não estou dizendo que você vai ser um jesuizinho, não, estou dizendo que você tem que ser como Jesus. O cristão é um seguidor de Cristo, é alguém que segue, que copia, que tenta moldar-se a Cristo, que tenta a todo custo ser igual a Jesus. E eu digo isso para você com a intenção de você fazer uma análise, você cristão, você que já é cristão, você que já é evangélico, né? Você que diz que é evangélico, que já é batizado nas águas, você que tem essas prerrogativas para dizer que você é cristão. Você tem mostrado Jesus pelas tuas obras, pelas tuas falas, pelas tuas atitudes, ou você é aquela pessoa que só fala? Porque, infelizmente, minha mãe dizia, falar até papagaio fala. Todo mundo pode falar. Agora a diferença é quando você mostra Jesus. E o mostrar Jesus, ela vai depender muito de como você leva a sua vida com Deus. Por isso vai ser difícil você ganhar pessoas para o reino de Deus, você tirar pessoas das trevas, você tirar pessoas do pecado, para agregar também aqueles que serão salvos em Cristo pela palavra, se você não tiver um bom testemunho, se você não praticar aquilo que você fala. Então, pensando nisso, eu quero que você dê atenção a esta leitura. O versículo 35 do capítulo de João, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram e onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo, e João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. E disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e também de Pedro.
E Filipe achou então Natanael. Guarde agora, a partir deste versículo, dê atenção que vai acontecer. E então, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Versículo seguinte. Aí ele diz o 46. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem ver. Uma das coisas mais lindas dessa leitura que fizemos é que Jesus, à medida que as pessoas vão conhecendo Jesus, elas vão sendo quebradas por dentro, elas vão mudando a ideia delas, elas vão sendo transformadas, elas vão mudando de opinião de uma maneira que não tem como explicar. Pense, por exemplo, Jesus passa por Filipe, vem me seguindo, só vem atrás de mim. Pense o chamado mesmo do próprio Mateus, Levi. Ele passa, ele deixa tudo para trás, deixa todos os cobradores de impostos, deixa a posição da empresa que ele trabalhava e ele sai seguindo Jesus. Parece para muitas pessoas uma loucura, mas quem conhece Jesus, quem realmente conheceu, pensando aqui fisicamente, eles viram o amor de Deus expresso no ser humano Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele quando passara por Filipe, a primeira coisa, eu vou dizer por mim, eu vou dizer pela minha vida, estou lendo, mas eu vou dizer pela minha vida, o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu entendi do amor de Cristo, de que Ele me salvou, me tirou dos pecados, que eu encontrei a paz que precisava para poder acreditar e confiar que tudo que estava acontecendo na minha vida poderia ser apagado, o dia que eu descesse as águas, que eu me arrependesse dos meus pecados, eu pudesse mais uma vez levantar minha cabeça e ser feliz e acreditar que poderia ser uma nova criatura. Desde aquele dia, eu aprendi a ser um ganhador de almas. Ser alguém que tem o cuidado de, pela minha vida, influenciar as pessoas a querer estar perto de Jesus. E eu sempre tento, quando eu digo não quero que você pense que eu quero falar de mim mesmo, mas a intenção é que quando você conhece Jesus, você quer que as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece, você quer que elas também conheçam Jesus. Você quer que elas mudem também. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, que eu me batizei, os meus amigos, os amigos entre aspas, que para a época eram os melhores amigos. Muitos diziam, logo, logo você vai estar com a gente de novo, logo, logo você vai estar perdido de novo na bebida, nas drogas, logo, logo você sai, logo, logo você vai perder essa característica, essa fala do crente aí, você vai mudar. E eu pensava assim, tomara que não, eu não vou sair. Mas lá no meu coração eu sabia, será que um dia eu vou cair? Será que algum dia eu vou desanimar? E eu vou dizer para você, inúmeras vezes Satanás me propôs tentações como para todo mundo, o próprio Jesus foi tentado. Mas graças ao bom Deus, os dias foram passando e cá estou eu. Já fazem mais de 10 anos. E com alegria no Senhor Jesus temos pleiteado e ensinado o nome de Jesus a todas as pessoas, porque o livro de Romanos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos ensinado, temos demonstrado. Algumas pessoas, até quando a gente tem a oportunidade, volto para a minha cidade, às vezes faço visita, minha mãe inclusive está na cidade aqui em Pato Branco, veio me visitar, ver os netinhos. E uma das coisas que eu sempre falo, quando encontro algumas pessoas lá do tempo que ainda estava iniciando a minha caminhada de fé, alguns dizem, puxa Jefferson, você realmente mudou, você realmente aceitou a caminhar com Deus e parabéns pela sua atitude. E eu digo isso para você porque normalmente as pessoas lá daquele tempo que a gente vivia longe do Senhor, elas veem somente aquilo que talvez elas comecem a olhar e encontrem. Mas as pessoas que estão perto de nós, elas sabem quem somos. Você quer ganhar alguém para Jesus, você quer perder alguém que vai olhar para você e falar, isso aí não tem nada de Jesus nessa fala, nessas palavras, nessas atitudes.
Porque as pessoas que estão perto de nós, elas veem os pontos fracos, os pontos fortes, elas veem se você é uma pessoa de oração. Eu tenho falado para as pessoas, até com os meus obreiros, tenho ensinado, nós temos que ser um exemplo. Em meio a tantas guerras, pensando nesse esse período que os evangélicos têm sido cada vez mais deturpados, cada vez mais zombados, por causa de atitudes, por causa de coisas que nós sabemos que são invenções do homem. As pessoas acabam caindo nas contradições e acabam caindo nos pecados, unindo o mundo com a igreja, tentando pegar a própria santa palavra de Deus e misturar coisas do mundo. Misturar coisas que eu digo para vocês ser coisas totalmente descabíveis para quem anda com Cristo. É uma coisa que é uma incoerência. Não tem como ter coerência uma coisa tão santa que é a palavra de Deus com aquilo que o mundo prega. Então, o Felipe, quando encontra Jesus, a primeira coisa que ele faz é tentar fazer com que aqueles que ele conhece e que também tinham a mesma fé, porque eles eram judeus. E eles tinham conhecimento, desde Moisés e todos os profetas, anunciava que viria Jesus Cristo para salvá-los. Que Jesus Cristo viria para perdoá-los, para trazer a redenção de suas vidas, de seus pecados. A lei, a regra daquele tempo era o contrário. Eles não esperavam que Jesus viria, mas estes que confiavam, quando ouviam a pregação, porque eu acredito que se perguntar para 99% das pessoas que você perguntar, você crê na salvação, você acredita ser salvo? Ela vai dizer que sim, que ama Jesus, que é de Jesus, mas ela vira as costas e você já consegue ver numa atitude, você consegue ver numa expressão, numa fala, que é totalmente diferente. É igual eu sempre digo, uma pessoa que é de Jesus, ela sempre vai estar apegada às coisas de Jesus. O amor, o respeito. Jesus disse que, perguntaram sobre os mandamentos para Jesus. Jesus disse, olha, o maior dos mandamentos é ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí você vê o crente difamando o outro. Você vê o crente batendo, né? Xingalhando o outro, zombando, colocando ele na zombaria. Eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente tem que abrir os olhos da pessoa através do Evangelho. A gente fala do Evangelho e a pregação do Evangelho, o ensinamento de Jesus abre os corações. Porque se você tentar convencer uma pessoa, se você tentar obrigá-la a andar com Jesus, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você perde o amigo, perde a pessoa que ela não vai querer ficar perto de você. E segundo, além de você perder essa pessoa vai olhar para você como um falso crente. Porque o cristão verdadeiro, como a Bíblia nos ensina, prega, ensina, fala, exorta, de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe entregar para você fazer de uma maneira, não que você tenha que dar as profetadas para ninguém, mas a maneira que você recebeu de Deus, a forma que você vai empregar esse ensinamento com a tua conduta, com a tua maneira de viver, com a tua forma de agir para as situações que acontecem com você, isso vai moldar muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser impactadas com aquilo que você fez. Então veja que falar de Jesus é bonito, mas mostrar o Jesus que você vive é muito mais. Porque falar é fácil, mas mostrar Jesus é que as pessoas não estão vendo. Então, a grande questão é, Felipe chamou a Natanael, mas o Natanael não quis acreditar. Mas o que vai vir de Nazaré? Às vezes nós estamos assim, nós estamos incrédulos. Você escuta, olha, você tem que aprender todos os dias ir para a presença de Deus. Ser como Jesus. Jesus, faça um exame criterioso da Bíblia. Pegue os evangelhos, veja a vida de Jesus, como que ele conduzia. Ele não tomava uma atitude ignorante. Ele não tomava atitudes que... Ele não forçava ninguém. Me lembro de João, capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana, que ela disse, eu não falo com judeu.
E ele ali naquele diálogo simples, sem apontar o pecado dela, sem conduzir a ela a sentir-se como se Jesus estivesse como um porco espinho ali. Você faz, você... Não, Jesus não fez nada disso. Mas em palavras brandas, numa direção de Deus, ele fez que essa mulher, ela reconhecesse, esse homem é profeta. Esse homem abriu a boca e ele conheceu meus pecados sem que ele nunca tivesse me visto. Ele sabe tudo sobre mim. Então veja que o seu exemplo fala mais do que as suas palavras. Você diz ser de Deus, mas você não ora. Você não medita na lei do Senhor. Você não abre a Bíblia para você. Você não tem aquele tempo seu com Deus. Você não tem um devocional. Eu digo para vocês que a vida é muito corrida. Nós temos muitas atividades, né? Antes de estar aqui, eu já estive em 2 escolas, antes de estar aqui hoje com vocês. Já estive correndo e se arruma e faz isso, faz aquilo. É muita coisa, mas eu preciso primeiramente me encher, eu preciso de uma palavra. Deus, o que eu preciso para esse dia? O dia que eu não tiver uma palavra de Deus, eu não me apresento aqui para vocês. Eu não venho aqui colocar o meu rosto aqui na tela para falar de mim mesmo. Eu venho aqui para falar de Jesus. Então veja que o Jesus que você tem que pregar, o Jesus que você vai ensinar, que você vai falar, veio através das suas atitudes. Eu me lembro de um caso, eu lembro que um dia nós estávamos com o pessoal da igreja, ali os irmãos da igreja, num futebol. E você sabe que futebol às vezes dá alguns atritos, né? E ali teve um rapaz que foi jogar com a gente, que não fazia parte ali do nosso grupo da igreja, era uma pessoa que foi convidada por irmão para participar com a gente. E eu sempre que tem pessoas de fora, a gente sempre tem um cuidado. A gente pode falhar, acaba errando, mas eu percebi que estava tendo um certo atrito ali. E naquele atrito eu falei assim, vamos parar com isso aqui, porque isso aqui a gente não faz, isso aqui não é uma coisa certa. Teve uma certa discussão, eu cheguei ali, apartei, falei, não faz assim e tal. Até a pessoa ali com aquele espírito de briga, porque não sei o que, veio me dar de dedo, todo mundo veio querer se defender. Falei, não faça, não defenda, não brigue, porque isso aqui é de Jesus. Essa atitude é de Jesus. É a atitude que Jesus teria. Bateram em Jesus fez o quê? Ele levantou, gritou e berrou com alguém e falou assim, pega a espada, Pedro. Não, ao contrário, ele falou, guarda a espada. São atitudes. Passou uns dias, passou ali, se não me engano, foi cerca de uns 15 dias, umas 2 semanas. Aquele rapaz que estava lá no futebol, não sei como, se ele pegou com um amigo dele, o meu contato, ele me mandou uma mensagem, me mandou ali no WhatsApp. Pastor, olha, aquele dia eu vi que é uma diferença mesmo quem anda com Jesus. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Inclusive, dias depois, essa pessoa começou a congregar na igreja. Começou a participar dos cultos. E hoje já não estou mais nessa igreja, já parte da Igreja da Graça, inclusive, tá? Só a Igreja da Graça. Mas eu creio que está bem com Jesus. Mas um testemunho. Uma atitude. Pastor, mas é que o senhor tem que entender que tem dia que a gente não está bem. E se você pensar nos dias que você não está bem, você nunca vai fazer a obra de Deus. Você nunca vai se preparar para servir a Deus com a sua vida. Por isso que Filipe, ele, além de chamar com palavras, ele fala, eu sei o que Jesus faz e sei onde ele está. E ele fala, venha você e veja. A melhor coisa que você faz, mostre, apresente Jesus para as pessoas. Mostre para elas que estar com Jesus é muito melhor. Mostre para elas. Você quer conhecer o Jesus que eu conheço? Você quer estar com Jesus, aquele que ele me fez o meu coração se dilatar? Você quer? Eu quero. Eu quero estar com esse Jesus. Então venha ver. Irmãos, entenda que muitas pessoas, elas não vão dar crédito para as nossas palavras. Elas vão dar crédito porque elas estão vendo. Porque nós somos muito, né, como o Tomé, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu ver. Mas se o Jefferson, aquele perturbado, aquele que xingava todo mundo,
que traía a esposa, que bebia, ficava caído de bêbado na rua, que saía corrido, fugia de carro da polícia, que se metia no meio do mato fugindo de ladrão? Não, esse Jefferson aí não, esse aí que eu conheço é um perdido. Não, esse aí, não, esse, vem aqui para você ver, vem aqui, vou mostrar para você. Ah, é pastor, não, tá mentindo, isso aí é tudo mentira. Não, vamos ver, ó, aqui o histórico aqui, ó, tá aqui, ó, olha a vida dessa pessoa. Então entenda que Jesus não julga as coisas pelo aquilo que você vê, pelas aparências. Mas você tem que mostrar Jesus. Você não tem que ser nada, você não tem que mudar nada. Mas a tua vida tem que ser um espelho da fé. Você tem que ser uma pessoa que apresenta Cristo pela sua vida, pelas suas atitudes. Por isso eu disse para vocês no início da mensagem que, infelizmente, o evangelho está tendo descrédito ao coração de muitas pessoas, dos incrédulos, porque não estão vendo os cristãos seguindo, vivendo o evangelho. Aí então, lá no versículo agora, eu parei no versículo 46, onde Filipe chama ele, fala de Jesus, ele até entende, ah sim, eu sei, Jesus que viria, né? Moisés falou, os profetas também, ah, mas eu não acredito não. Ele fala, então tá bom, você não está acreditando? Venha ver. Veja o que Deus fez em minha vida, é isso que o Filipe está falando. Vem aqui para você ver, você quer acreditar, você não acredita que eu estou falando? Então venha ver. Aí o versículo 47 fala assim, e Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eu fico pensando assim, que essas palavras de Jesus, Natanael está vindo com Filipe. Ah, duvido. De Nazaré, o que pode vir de lá? Cidadezinha, pequena. E não tem, né, porte de rei, não é o rei dos judeus, não será o filho de Deus. Vai vir de Nazaré, cidadezinha pequena? Não. E ele argumentando, eu acho que ele estava ali argumentando, porque normalmente as pessoas que estão duras para aceitar as palavras de Jesus é porque ela tem suas convicções. E essas convicções muitas vezes geram até debates. E o Filipe, calma, você vai ver. Você vai ver. Aí Jesus, quando vê o Filipe, quando vê o Natanael não fala nada. O Filipe não fala nada de Natanael para Jesus. Jesus para e olha para ele. Natanael, eis que você é um israelita em quem não há dolo. Ele está dizendo, você é verdadeiro. Porque existe o pecado com dolo e o sem dolo. Com dolo é quando você faz querendo fazer. Que você peca e você assume, não, eu quero fazer. É você fazer algo com prazer, você quer fazer aquilo. O Natanael não era errante, não era um pecador como todos nós queremos encontrar, sempre achar pecado nos outros. Mas o Senhor disse, olha, você é uma pessoa que não carrega dolo. Você não é uma pessoa que age querendo realmente fazer o que é errado. Por mais que Natanael precisasse de Jesus. Então quer dizer que o Senhor olha para dentro dele e essa fala de Jesus, porque as palavras de Jesus que entram aos nossos ouvidos e sobem ao nosso coração, fazem que nós entendamos, puxa, mas como que Jesus me conhece desse jeito? Como ele sabe de mim coisas que eu nunca sequer argumentei, conversei com ninguém? E ele pensando, puxa, eu sempre quis sim ser uma pessoa verdadeira segundo a palavra. Por mais que sempre hajam erros, eu sempre quero andar com o Senhor. Aí acontece o versículo seguinte, então disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse, antes que o pastor Jefferson te chamasse, pregasse para você, antes que o missionário Soares falasse da pregação da palavra, antes que você ouvisse qualquer pessoa falar de Jesus, antes que Filipe falasse para você, antes que ele te apresentasse, antes que ele te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Só para você entender, essa expressão estar debaixo da figueira, para eles era algo muito natural. Eles iam para baixo da figueira, que lá era um lugar muito quente, e ali então eles ficavam debaixo ali daquelas árvores, das folhas, e ali eles oravam. Então veja que Jesus fala, eu já ouvi suas orações.
eu já ouvi as tuas dores, eu já vi você vindo a mim pedindo ajuda, eu já ouvi você, Natanael, eu te conheço bem, eu sei quem você é. Isso aqui me deixa, sabe, tão feliz, eu me emociono com a palavra de Deus, porque eu me lembro quando eu conheci Jesus, eu me lembro que as pregações que o pastor fazia, eu falava, meu Deus do céu, ou minha mulher está vindo aqui durante o dia contar minha história para esse pastor, porque tudo que ele prega bate lá dentro da minha alma. Parece que ele me conhece mais do que eu mesmo. Ele sabe me explicar coisas que eu mesmo não entendo de mim. Como que ele fala essas coisas? Aí Jesus fala, eu te vi você estando debaixo da figueira antes mesmo que Filipe te chamasse. Eu sei que você me quer, Filipe. Eu sei que você me quer, Natanael. Eu sei que você está ansioso para você me conhecer. E eu sei quem você é também, Natanael. Aí diz a palavra, Natanael respondeu e disse, porque te disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Eu vou falar para você, quando eu uso o eu aqui, é para você entender como testemunho. Assim foi comigo. Esse primeiro contato com Jesus abriu meu coração, me rendi aos pés do Senhor, entendendo que miserável homem que sou, eu preciso de Jesus. E desde aquele dia em diante, eu tenho visto coisas maravilhosas da parte de Deus. Um homem errante, falho, cheio de defeitos, que quando eu me lembro o primeiro milagre que eu presenciei, que eu orei pela pessoa e a pessoa foi curada em nome de Jesus, não por mim, mas Jesus curou, eu me lembro que eu falei, meu Deus do céu, o Senhor agora está usando a minha miserável vida para curar uma pessoa, para libertar uma pessoa. Eu falei, tu és Deus, Pai. Tu tira o homem do pó, tu tira o homem do pó da terra e forma aquilo que tu queres. E eu bendigo ao Senhor todos os dias. São quantos os testemunhos, são quantas as pessoas que nós temos a alegria de poder desfrutar junto com elas uma bênção que o Senhor envia através de uma pregação, através de uma cura, de uma libertação, através de uma porta que se abra, através da nossa vida, a nossa conduta com Cristo. Aí você fala, pastor, vale a pena isso, acordar de madrugada, orar, clamar, estudar, buscar a Deus, ir para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo, orar todo dia, pastor, quanta coisa tem acontecido na minha vida. Eu vou dizer para você, vale a pena, porque Jesus disse, se você me conhece, você vai ver coisas muito maiores do que você já tem visto. Você vai ver coisas grandes. Você vai ver do céu, disse, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael teve uma experiência tão grande com Jesus, porque ele fala das orações dele, ele fala da maneira que ele vivia, e ele apresenta as palavras dele com tanta profundidade sobre alguém, porque alguém só pode chegar até outra pessoa e fazer que essa pessoa mude o curso da vida dela, partindo de um princípio que quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? A minha pregação pode ser linda. A pregação de qualquer pregador, de qualquer pastor, não precisa ser pastor, mas qualquer pessoa que tenha um pouquinho de entendimento, a pregação dela pode ser linda. Pode fazer arrancar aplausos do público. Pode fazer que pessoas falem, nossa, que entendimento bonito. Mas se o Espírito Santo não está ali agindo no coração da pessoa, não tem arrependimento, não tem mudança. Não tem reconhecimento dos pecados. Por isso,
O pastor prega, mas quem fala ao coração das pessoas é Deus. O pastor Jaime sempre fala isso. Pessoas, nós pregamos, nós ensinamos, mas quem fala ao coração é Deus. Quem trata, quem te faz arrepender do miserável homem, pecador, falho, quem te faz olhar para você e enxergar a pior pessoa do mundo no espelho, é o Espírito Santo. É Ele que faz o homem ser convencido que precisa mais e mais o tempo todo de Jesus. Termino essa mensagem dizendo para você, as pessoas não precisam do Cristo que você fala. As pessoas precisam de ver o Cristo que você mostra. Mostre Jesus para as pessoas. Vai ser diferente do que você falar. Falar, muita gente está falando. E bendito seja Deus por aqueles que pregam, que falam, que ensinam. Mas o que você tem mostrado é o que vai trazer pessoas para o aprisco das ovelhas de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero orar com você agora. Pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus agora. Pai querido e Pai amado, obrigado, Deus, por esta palavra, por esse ensinamento que trouxeste a nós hoje. Assim, hoje, ó Deus, tenho a alegria de também orar por alguém, como também sempre pessoas oram por mim. Hoje, como pastor, e também desde quando o Senhor, meu Deus, me achou perdido neste mundo. E hoje eu tenho a alegria de fazer o mesmo que fizeram por mim. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão em casa, pelas pessoas que estão, meu Pai, desbaratadas, que estão sem direção, que estão confusas, que perderam a fé por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença, por causa de algo que tem acontecido na vida dessa pessoa, tão forte, tão pesado tem sido os dias dessa pessoa, que ela não encontra mais vontade de viver. Mas cá estou eu, Pai, pedindo ao Senhor, levanta esta pessoa. Mostre, meu Deus, para ela que ela precisa voltar a crer. Porque se ela voltar a crer, se ela voltar a dar crédito às tuas palavras, o Senhor pode levantar, o Senhor pode moldar e mudar esta pessoa. Aos que estão doentes, aos que estão acamados, aos que estão enfermos, aos que estão passando por algum tipo de debilitação, que estão internados nos hospitais, que estão acamados nas suas casas, pessoas que perderam o movimento das pernas, dos pés, pessoas que depois de uma cirurgia teve um trauma. Jesus, entra agora, meu Deus. Coloque uma unção nestas águas. Meu Deus, aqueles que estão com crises respiratórias, que estão com gripes, que todo mal, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, Jesus, a vida dessa pessoa, eu lhe peço, coloque nestas águas a tua unção, para que quando estas pessoas beberem destas águas, a tua cura, a tua libertação, o teu poder seja derramado nestas águas, e quando as pessoas beberem, elas sejam livres, sejam curadas. Assim como o Senhor disse para aquele cego, vai, lava-te nas águas do tanque de Siloé. Assim como o Senhor disse também com o apóstolo Paulo, que Paulo retirava retalho das suas roupas, para que os doentes fossem então curados. E assim acontecia. Que assim aconteça, que destas águas seja o santo remédio, para que todos que delas beberem sejam livres, curados, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Beba comigo desta água.